Enquanto meu genro reformava o escritório, minha esposa gelou. Essa câmera foi instalada por ele. Meu nome é Augusto Siqueira, tenho 57 anos e durante 32 anos construí uma família baseada em confiança, respeito e fé. Sou empresário em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Dono de uma distribuidora de materiais de construção que ergui tijolo por tijolo com suor e honestidade. Minha esposa Helena, minha filha Camila e minha mãe, Dona Lourdes, sempre foram o meu maior tesouro. Jamais imaginei que dentro da minha própria casa, alguém em quem eu depositava confiança total estivesse tramando contra mim. Tudo começou com um gesto que parecia puro amor. Ricardo, meu genro, casado com Camila há 4 anos, se ofereceu para reformar meu escritório como presente. Seu Augusto, o senhor trabalha tanto, merece um espaço mais moderno e confortável, ele disse com aquele sorriso que eu sempre achei sincero. Aceitei emocionado. Durante 3 semanas ele comandou pedreiros, eletricistas e marceneiros. Instalou estantes planejadas, trocou toda a iluminação, colocou piso novo. Eu, ocupado com a distribuidora, mal acompanhava os detalhes. Confiava. Afinal, ele era da família, o marido da minha filha, o homem que um dia me daria netos. Mas naquela tarde de sábado, quando mostrei o escritório pronto para Helena, tudo desmoronou. Ela olhava as estantes novas com admiração, até que seus olhos pararam em um ponto específico entre os livros. Ela se aproximou devagar, o rosto ficou pálido, e então sussurrou com a voz tremendo: Augusto, essa câmera foi instalada por ele. Meu coração disparou. Olhei para onde ela apontava e vi um pequeno ponto escuro, quase imperceptível, uma lente minúscula escondida entre enciclopédias antigas. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Por quê? Para quê? E o pior, o que mais ele tinha escondido na minha casa? Meu nome é Augusto Siqueira, tenho 57 anos e moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Passei a vida inteira construindo uma distribuidora de materiais de construção do zero, acordando às 5 da manhã, carregando peso, suando a camisa. Mas nada disso importava tanto quanto minha família. Helena, minha esposa há 32 anos. Camila, minha filha única, psicóloga, uma mulher inteligente e bondosa. E minha mãe, Dona Lourdes, 78 anos, viúva, que mora nos fundos da casa e é a sabedoria em pessoa. Ricardo entrou na nossa família há 4 anos, quando se casou com Camila. Engenheiro civil, educado, prestativo. Sempre me chamava de seu Augusto com respeito. Participava dos almoços de domingo, ajudava com pequenos reparos na casa, brincava que eu era o pai que ele nunca teve. Eu acreditava. Foi em março deste ano que ele propôs a reforma. Estávamos no quintal depois do almoço de domingo quando ele disse: Seu Augusto, tenho uma ideia. O senhor trabalha tanto naquele escritório, que tal eu reformar o espaço como presente? Conheço bons fornecedores, posso conseguir desconto nos materiais. Seria minha forma de agradecer por tudo que o senhor já fez por mim e pela Camila. Fiquei emocionado. Helena sorriu. Camila abraçou o marido com orgulho. Até Dona Lourdes, que sempre foi mais desconfiada, acenou aprovando. Meu filho, isso não é necessário. Comecei. Mas eu quero fazer, seu Augusto. É importante para mim. Aceitei. Como recusar um gesto tão bonito? A reforma começou na segunda-feira seguinte. Ricardo contratou uma equipe, trouxe amostras de piso, cores de tinta, modelos de estantes planejadas. Ele coordenava tudo com eficiência. Eu, ocupado com a distribuidora, só passava a noite para ver o progresso. As paredes foram pintadas de cinza claro. O piso antigo deu lugar a um laminado moderno. As estantes planejadas ocuparam a parede inteira, com nichos para livros e documentos. Ricardo instalou iluminação LED embutida. Ficou realmente bonito. 3 semanas depois, ele anunciou: Pronto, seu Augusto. Pode usar seu novo escritório. Eu agradeci, emocionado. Camila tirou fotos. Helena preparou um bolo para comemorar. Era um dia feliz, mas foi no sábado seguinte que tudo mudou. Eu estava mostrando o escritório para Helena com mais calma, apontando os detalhes que ainda não tinha reparado. Ela admirava as estantes, passava a mão na madeira, elogiava a iluminação. De repente, ela parou. Seus olhos fixaram em um ponto específico entre os livros da prateleira do meio.
Ela se aproximou devagar, o rosto mudando de cor. Augusto. A voz dela saiu baixa, trêmula. O que foi? Ela apontou com o dedo trêmulo. Essa câmera foi instalada por ele. Senti meu coração disparar. Olhei para onde ela apontava. Ali, quase invisível entre duas enciclopédias antigas, havia um pequeno ponto escuro. Uma lente. Minúscula, mas inconfundível. Minha mente lutou para processar. Câmera? Por quê? Tem certeza? Perguntei, a voz falhando. Helena pegou uma cadeira, subiu e examinou de perto. É uma câmera espiã, Augusto. As meninas da escola comentam sobre essas coisas. Pais preocupados com babá e segurança, mas aqui, no nosso escritório, peguei meu celular com as mãos tremendo e liguei para um amigo que trabalha com segurança eletrônica. Augusto, se tem uma, pode ter mais, ele disse. Não toque em nada, vou aí agora. Enquanto esperávamos, Helena e eu nos olhamos em silêncio. A mesma pergunta pairando no ar. O que mais Ricardo escondeu na nossa casa? Meu amigo Rodrigo chegou em menos de 30 minutos com um detector de frequência. Ele era especialista em segurança eletrônica e, pelo olhar sério que me lançou na porta, sabia que a situação era grave. Vamos fazer uma varredura completa na casa, disse ele, já ligando o aparelho. Helena estava sentada na sala, as mãos entrelaçadas, rezando baixinho. Dona Lourdes tinha saído para a missa das 6, graças a Deus. Eu não queria preocupá-la ainda. Começamos pelo escritório. O detector apitou imediatamente perto da estante. Rodrigo localizou a primeira câmera com precisão cirúrgica. Modelo profissional, ele murmurou. Não é daqueles baratos de loja de eletrônicos. Isso aqui grava em alta definição e transmite via Wi-Fi. Meu estômago revirou. Transmite para onde? Para algum dispositivo conectado. Celular, notebook, tablet. Vamos descobrir. Continuamos a varredura. Na sala de estar, atrás do relógio de parede que Ricardo tinha ajustado semanas atrás, outra câmera. No quarto que eu dividia com Helena, dentro do abajur novo que ele trouxe de presente porque estava em promoção, a terceira. Quando Rodrigo entrou no banheiro da suíte e o detector disparou perto do espelho, senti a bile subir na garganta. Não. Helena cobriu a boca, os olhos enchendo de lágrimas. Rodrigo removeu cuidadosamente a moldura do espelho. Ali embutida no canto superior, a quarta câmera, apontada para o box, para a privacidade mais íntima que um casal pode ter. Filho da mãe. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse controlar. Helena desabou no sofá, chorando. Eu me ajoelhei ao lado dela, tremendo de raiva e horror. Quantos meses? Augusto, quantos meses ele estava nos filmando? Rodrigo interveio com voz profissional, mas gentil. Vou precisar levar essas câmeras para análise técnica. Consigo rastrear para onde os dados estavam sendo enviados e recuperar os arquivos. Mas vocês precisam decidir. Querem envolver a polícia agora ou esperar saber a extensão disso? Respirei fundo. Minha cabeça girava. Quero saber tudo primeiro. Tudo. E então? Então vou decidir o que fazer. Rodrigo assentiu e começou a embalar as câmeras como evidência. Antes de sair, ele colocou a mão no meu ombro. Augusto, isso não foi um erro. Foi premeditado. Alguém planejou isso com cuidado. Se prepara. O que você vai descobrir pode ser pior do que imagina. Quando a porta fechou, abracei Helena. Ela chorava no meu peito. Eu olhava para as paredes da casa que construímos juntos e pela primeira vez em 32 anos me senti invadido, violado, traído. O que vamos dizer para Camila? Helena perguntou entre soluços. Essa era a pergunta que me partia o coração. Minha filha amava aquele homem. Como eu ia destruir o mundo dela com essa verdade? Ainda não sei, respondi, a voz rouca. Mas antes de falar qualquer coisa, preciso entender por quê. Por que ele fez isso? O que ele queria? Helena limpou as lágrimas e me olhou nos olhos. Augusto, e se não for só sobre nós? E se ele estiver atrás de algo da empresa? A frase dela acendeu uma luz vermelha na minha mente. O escritório. As câmeras apontadas para minha mesa, para os documentos, para o cofre onde eu guardava contratos importantes. Peguei meu celular e liguei para doutor. Marcelo Tavares, meu advogado e amigo há 15 anos. Marcelo, preciso de você amanhã cedo. Tenho uma situação delicada, muito delicada. Do outro lado da linha, ele percebeu o tom da minha voz.
Estarei aí às 8. O que quer que seja, a gente resolve. Desliguei e olhei para Helena. Amanhã começamos a montar esse quebra-cabeça. E quando tivermos todas as peças, fechei os punhos. Esse homem vai responder por cada segundo que nos violou. A noite foi a mais longa da minha vida. Mal consegui fechar os olhos. E quando o sono finalmente veio, sonhei com aquelas lentes escuras me observando, gravando, registrando cada momento da minha vida. Na manhã seguinte, Rodrigo me ligou. E o que ele tinha descoberto fez meu mundo desabar de vez. O celular tocou às 7h15 da manhã. Eu já estava acordado, sentado na beira da cama, olhando para o abajur, onde até ontem uma câmera espionava cada momento íntimo que Helena e eu compartilhávamos. Augusto, sou eu. Você precisa vir até meu escritório. Agora... A voz de Rodrigo estava tensa. Encontrou algo? Encontrei tudo. Mas não posso falar por telefone. Traz alguém de confiança se precisar de apoio, porque o que vou te mostrar... Ele não completou a frase. 15 minutos depois eu estava no carro com o Dr. Marcelo Tavares, a caminho do escritório de segurança eletrônica de Rodrigo. Helena ficou em casa, ainda abalada demais. Eu prometi ligar assim que soubesse de tudo. O escritório de Rodrigo ficava num prédio comercial discreto no centro de Ribeirão Preto. Ele nos recebeu na porta, o rosto cansado de quem não havia dormido. Passei a noite analisando, ele disse, nos guiando para uma sala com computadores e equipamentos técnicos. O que encontrei é perturbador. Ele ligou um monitor grande. A tela mostrava pastas organizadas por datas. As câmeras estavam transmitindo dados para um servidor em nuvem. A conta foi criada há 7 meses, 2 meses após Ricardo começar a frequentar sua casa com mais regularidade. 7 meses. Meu Deus! Ele tem acesso a tudo isso? Perguntou o Dr. Marcelo, já puxando um bloco de notas. Tinha. Bloqueei o acesso remoto assim que rastreei o servidor. Agora só nós temos as senhas. Mas sim, até ontem à noite Ricardo Fontes estava assistindo tudo em tempo real. Rodrigo clicou em uma pasta. Thumbnails de vídeos apareceram. Ele organizou por cômodos e por interesse. Tem uma pasta só com cenas do escritório, outra com conversas da sala, outra, ele hesitou, do quarto e banheiro. Senti o sangue ferver. Quantas horas de gravação? Mais de 200 horas. Mas tem algo pior. Rodrigo abriu outra pasta. Esta tinha um nome que fez meu coração parar. Projeto S. Siqueira Materiais. Ele não estava só invadindo a privacidade de vocês, Augusto. Ele estava coletando informação estratégica da sua empresa. Doutor, Marcelo se inclinou para a frente. Que tipo de informação? Rodrigo clicou em um vídeo. A imagem mostrava meu escritório. Eu estava ao telefone, negociando um contrato grande com um fornecedor de cimento. A câmera capturava perfeitamente a tela do meu computador, onde estavam abertos planilhas de custos, margens de lucro e propostas comerciais confidenciais. Ele gravou reuniões, ligações, negociações, tudo. E mais. Rodrigo abriu um arquivo de texto. Ele estava transcrevendo partes específicas. Senhas, números de contas bancárias, códigos de acesso. Minha voz saiu rouca. Com que objetivo? Dr. Marcelo cruzou os braços, o rosto sério. Chantagem ou apropriação? Ou ambos? Rodrigo assentiu. Encontrei rascunhos de mensagens que ele nunca enviou. Vou ler uma. Seu Augusto. Precisamos conversar sobre o futuro da empresa. Tenho informações que podem proteger ou destruir tudo que o senhor construiu. Sugiro incluir Camila, e por consequência eu, como sócia majoritária. Assim todos saem ganhando. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Dr. Marcelo foi o primeiro a falar. Isso é extorsão, crime federal, invasão de privacidade agravada. Ele pode pegar de 2 a 5 anos de prisão fora as indenizações civis. Eu mal conseguia respirar. Aquele homem que sentava à mesa comigo todos os domingos, que chamava minha filha de amor da minha vida, que fingia respeito e gratidão, estava planejando me destruir. Tem mais, Rodrigo disse, e pela primeira vez vi pena nos olhos dele. Ele tem arquivos sobre Camila também. Meu sangue gelou. Como assim? Conversas dela com amigas, sessões de terapia que ela fazia online em casa, momentos íntimos do casal. A raiva que tomou conta de mim foi visceral.
Eu me levantei bruscamente, a cadeira raspando no chão. Esse desgraçado estava usando minha filha também? Dr. Marcelo colocou a mão no meu braço. Augusto, respira. Raiva não resolve. Precisamos agir com inteligência. Temos provas suficientes para enterrá-lo legalmente. Mas você precisa decidir. Quer justiça pública ou quer proteger Camila? Era a pergunta que eu temia, porque eu sabia que a verdade, por mais necessária que fosse, ia despedaçar minha filha. Rodrigo salvou todos os arquivos em 3 HDs externos, lacrou como evidência e entregou um para Dr. Marcelo. O que você decidir, Augusto, estamos com você, mas decide rápido. Se Ricardo desconfiar que descobrimos, ele pode sumir com provas ou inventar uma versão da história. Senti meu celular vibrar. Era uma mensagem de Camila. Pai, posso almoçar com você e a mãe hoje? O Ricardo tá viajando a trabalho. Tô com saudade de vocês. Olhei para aquela mensagem e uma certeza cresceu dentro de mim. Minha filha merecia saber a verdade, por mais dolorosa que fosse. Respondi. Vem sim, filha. Às 12 horas. Precisamos conversar. Quando cheguei em casa, Helena estava na cozinha preparando o almoço com movimentos mecânicos. Ela não tinha dormido direito. As olheiras denunciavam. Ao me ver, largou a colher e veio ao meu encontro. E então, fechei a porta da cozinha e contei tudo, cada detalhe horrível. As 200 horas de gravação, o plano de chantagem, os arquivos sobre a empresa. E o pior, as gravações de Camila. Helena desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Meu Deus! Nossa menina! Ela nem imagina. Ela vem almoçar hoje. Disse que Ricardo está viajando. Helena levantou o rosto, os olhos vermelhos. Você vai contar? Vou. Ela precisa saber com quem está casada. Augusto, isso vai destruí-la. Ajoelhei na frente da minha esposa e segurei suas mãos. E se não contarmos, vamos deixar nossa filha vivendo uma mentira? Dormindo ao lado de um homem que a usa como peça de um jogo? Não, Helena, não vou fazer isso com ela. Dói? Vai doer. Muito. Mas a verdade, por mais cruel que seja, liberta. A mentira aprisiona. Helena limpou as lágrimas e assentiu devagar. Você está certo. Mas eu preciso estar ao seu lado quando contar. Ela vai precisar de nós dois. Às 12:00 em ponto, Camila chegou. Usava um vestido azul claro, o cabelo preso num rabo de cavalo, o sorriso doce no rosto. Ela abraçou Helena, me deu um beijo na testa e sentou-se à mesa. Que cheiro bom! Lasanha da mãe é a melhor do mundo. Almoçamos em silêncio pesado. Camila tentou puxar conversa. Contou sobre uma paciente que estava progredindo, riu de uma piada interna do consultório. Mas ela percebeu. Tá tudo bem? Vocês estão estranhos. Helena olhou para mim. Era hora. Camila, filha, preciso te contar uma coisa. E você precisa me ouvir até o fim, por favor. O sorriso dela desapareceu. Pai, você tá me assustando. Aconteceu alguma coisa? Sim, mas não comigo ou com sua mãe. Com você. Respirei fundo e comecei. Contei sobre a reforma do escritório, sobre a câmera que Helena descobriu, sobre as outras 3. Contei sobre Rodrigo, a análise técnica, os arquivos, o plano de chantagem. A cada frase, o rosto de Camila ia perdendo a cor. As mãos dela tremiam na mesa. Quando terminei, ela ficou em silêncio por longos segundos. Depois a voz saiu baixa, quase inaudível. Você está dizendo que o Ricardo me filmou? Filmou a gente? Sim, filha. E que ele planejava chantagear o senhor? Sim. Ela levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás. Não, pai. Você está errado. O Ricardo não faria isso. Ele me ama. Helena se levantou e tentou abraçá-la, mas Camila recuou. Vocês estão inventando isso para me afastar dele. Sempre desconfiaram, né? Nunca aceitaram meu casamento de verdade. Camila, por favor, implorei. Não, eu não vou ouvir isso. Vocês não têm provas. Dr. Marcelo, que tinha vindo comigo e esperava na sala, entrou calmamente com um envelope. Desculpe interromper. Sou Marcelo Tavares, advogado da família. Camila, seu pai pediu que eu trouxesse isso. São apenas documentos técnicos, relatórios periciais e prints de tela. Nenhuma imagem invasiva, mas é a prova do que ele está dizendo.
Camila pegou o envelope com mãos trêmulas, abriu, começou a ler. Viu o exato momento em que a realidade a atingiu. Os joelhos dela fraquejaram. Helena correu e a amparou antes que caísse. Não, não pode ser verdade. Ela repetia, a voz quebrando. Havia um print de uma conversa entre Ricardo e um número desconhecido. Está tudo encaminhado. Em 2 meses, tenho material suficiente para forçar a mão dele. A velha é mais desconfiada, mas o velho confia em mim. E a Camila? Ela é cega de amor, perfeita para o plano. Camila leu aquilo e soltou um grito de dor. Um grito que rasgou minha alma. Helena a abraçou forte enquanto ela chorava convulsivamente. Ele me usou desde o começo. Ele nunca me amou. Shh, minha filha. Está tudo bem. Nós estamos aqui. Helena acariciava o cabelo dela, chorando junto. Eu me aproximei e envolvi as duas nos meus braços. Ali, naquele abraço apertado, sentíamos a dor juntos, mas também sentíamos algo mais forte, o amor que nos protegia, a verdade que nos libertava e a certeza de que juntos íamos superar. Dr. Marcelo discretamente saiu da sala, dando privacidade à família. Quando Camila finalmente se acalmou um pouco, ela me olhou com os olhos inchados. Pai, o que a gente faz agora? Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Agora, minha filha, a gente busca justiça, do jeito certo, com dignidade. E você nunca mais vai estar sozinha. Camila dormiu na casa dos pais naquela noite. Não tinha condições emocionais de voltar para o apartamento que dividia com Ricardo. Helena preparou o quarto dela de solteira, que permanecia intocado desde o casamento, e ficou ao lado da cama até ela adormecer de exaustão. Eu, Dr. Marcelo e Rodrigo nos reunimos na sala com cafés fortes e os arquivos espalhados na mesa. Precisamos agir rápido, disse Marcelo, ajustando os óculos. Ricardo volta da viagem em 2 dias. Se ele perceber que algo mudou, pode destruir provas do lado dele ou criar uma narrativa alternativa. Ele já não tem mais acesso aos arquivos da nuvem? Perguntei. Não, garantiu Rodrigo. Bloqueei tudo e mudei todas as senhas. Ele vai tentar acessar e vai ver que está travado. Aí vai saber que descobrimos. Então, temos 2 dias, concluí. Marcelo abriu sua pasta de documentos. Vou te apresentar 3 caminhos possíveis, Augusto. Você decide qual seguir. Ele colocou 3 folhas na mesa. Caminho 1, ação criminal completa. Denunciamos tudo à polícia. Abrimos processo por invasão de privacidade qualificada, tentativa de extorsão e crime cibernético. Ricardo responde penalmente, pode pegar prisão. Mas isso se torna público. Imprensa, exposição, todo mundo vai saber. Inclusive detalhes sobre Camila. Balancei a cabeça. Não queria isso para minha filha. Caminho 2. Acordo extrajudicial com termos severos. Confrontamos Ricardo com as provas. Exigimos divórcio imediato sem contestação. Indenização financeira para Camila e para você, destruição de todos os arquivos dele, termo de confidencialidade. Ele sai humilhado e sem nada, mas sem prisão. Mantemos tudo discreto. E se ele recusar o acordo? Questionei. Aí partimos para o caminho 3. Representação criminal, sem divulgação pública. Usamos contatos na justiça para processar de forma discreta, protegendo os nomes das vítimas. É mais lento, mas eficaz. Ele responde, mas a família fica preservada. Fiquei em silêncio, pensando. Rodrigo se inclinou para a frente. Posso dar minha opinião? Claro. Esse cara é perigoso porque é calculista. Ele não agiu por impulso, foi premeditado. Gente assim não aprende com humilhação privada. Aprende com consequências reais. Se fosse comigo, eu iria pelo caminho 3. Justiça real, mas proteção da família. Marcelo concordou. É o que eu recomendaria também. Protege Camila, mas garante que ele pague. Respirei fundo. Mas antes de qualquer denúncia oficial, quero confrontá-lo, olho no olho. Quero que ele saiba que eu sei. E quero ver a cara dele quando perceber que perdeu. Augusto, isso pode ser arriscado. Marcelo começou. Não vou sozinho. Você e Rodrigo vão estar lá. Camila também, se ela aguentar. Mas ele precisa olhar para a família que destruiu e assumir o que fez. Marcelo pensou por um momento. Depois assentiu. Está bem. Mas fazemos do meu jeito. Num ambiente controlado, com testemunhas, tudo gravado para servir como prova adicional. E se ele ameaçar ou partir para a agressão,
Chamamos a polícia na hora. Combinado. Rodrigo bateu na mesa. Então marquem para daqui a 2 dias, quando ele voltar. Chamem ele para uma reunião de família aqui na casa. Digam que é sobre algo importante da empresa e que Camila pediu para ele estar presente. Ele não vai desconfiar. Foi exatamente o que fizemos. No dia seguinte eu liguei para Ricardo. Mantive a voz firme e neutra. Ricardo, preciso que você venha aqui em casa amanhã, às 10 da manhã. É sobre uns assuntos da empresa. Camila também vai estar. Houve uma pausa do outro lado. Claro, seu Augusto. Aconteceu alguma coisa? Só assuntos que precisam ser resolvidos em família. Certo. Estarei aí. Quando desliguei, olhei para Helena. Amanhã, tudo se resolve. Ela segurou minha mão. Você tem certeza disso? Absoluta. Esse homem violou nossa família, nossa filha, nossa dignidade. Ele vai responder, mas vai responder sabendo exatamente o que fez e para quem fez. Naquela noite, Dona Lourdes chegou da casa de uma amiga e percebeu a tensão. Meu filho, o que está acontecendo? Sentei com ela e contei tudo. Ela ouviu em silêncio, o rosário entre os dedos. Quando terminei, ela fechou os olhos e rezou baixinho. Depois olhou para mim com aquela sabedoria de quem viveu muito e viu de tudo. Augusto, lembra quando você era menino e seu pai te ensinou a diferença entre vingança e justiça? Lembrava. Meu pai, homem simples, mas sábio, sempre dizia: vingança é quando você quer destruir quem te feriu. Justiça é quando você quer que a verdade prevaleça e que o errado seja corrigido. Lembro, mãe. Então você sabe o que fazer. Busque justiça. Proteja sua filha, mas não deixe a raiva envenenar seu coração, porque no final Deus vê tudo, e Ele sempre coloca cada um no lugar que merece. Ela me abraçou, e naquele abraço senti a força de gerações, a força da família que não se curva diante da traição, mas se levanta com dignidade. Amanhã, Ricardo Fontes ia descobrir que mexeu com a família errada. Amanhã chegou pesada. O céu de Ribeirão Preto estava nublado, como se pressentisse a tempestade que estava para acontecer dentro da nossa casa. Camila acordou cedo. Ela tinha os olhos inchados, mas havia uma determinação nova no olhar. Tomamos café juntos em silêncio. Helena segurava a mão da filha. Eu tentava manter a calma, mas meu coração batia forte. Às 9h30, Dr. Marcelo chegou com Rodrigo. Eles montaram uma câmera discreta na estante da sala, posicionada para capturar toda a conversa. Rodrigo também colocou um gravador de áudio na mesa de centro. Tudo o que for dito aqui será registrado, explicou Marcelo. É legal, desde que pelo menos uma das partes saiba que está sendo gravado. E nós sabemos. Às 10 horas em ponto, a campainha tocou. Meu estômago apertou. Helena apertou minha mão. Camila respirou fundo. Fui até a porta e abri. Ricardo estava ali, sorriso educado no rosto. Camisa social bem passada, cabelo arrumado. O genro perfeito. A máscara perfeita. Bom dia, seu Augusto, ele disse, estendendo a mão. Apertei a mão dele brevemente, sem responder ao cumprimento. Entre, estamos na sala. Ele entrou e percebeu o Dr. Marcelo e Rodrigo. O sorriso vacilou por um segundo. Opa, não sabia que seria uma reunião tão formal. Senta, Ricardo, disse Marcelo, apontando para a poltrona isolada no centro da sala. Ricardo olhou ao redor, sentindo que algo estava errado. Camila estava sentada entre mim e Helena no sofá, de cabeça baixa. Ele tentou se aproximar dela. Amor, tá tudo bem? Ela não respondeu. Camila, senta, Ricardo. Repeti, firme. Ele finalmente sentou, inquieto. O que está acontecendo? Dr. Marcelo abriu uma pasta e colocou um documento na mesa de centro, na frente dele. Senhor Ricardo Fontes, meu nome é Marcelo Tavares, advogado da família Siqueira. Esta é uma reunião formal para tratar de assuntos graves envolvendo invasão de privacidade, tentativa de extorsão e violação de confiança familiar. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Invasão? Do que vocês estão falando? Rodrigo se levantou e colocou uma caixa na mesa. Abriu. Dentro estavam as 4 câmeras que ele tinha removido da casa. Reconhece isso? Perguntou Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para as câmeras, depois para nós, depois de volta para as câmeras. Eu posso explicar? Explica, ordenei, a voz dura como pedra. Ele engoliu seco.
Instalei para segurança. Só isso. Para proteger a casa enquanto vocês estavam fora. Mentira, cortou Rodrigo, colocando um pendrive na mesa. Esse pendrive contém 200 horas de gravações suas. Organizadas por data, por cômodo, por interesse. Tem uma pasta chamada Projeto S. Siqueira Materiais. Quer que eu mostre o que tem dentro? Ricardo começou a suar. Olha, eu sei que parece ruim, mas... Ruim? Camila levantou a cabeça pela primeira vez, a voz quebrando. Você me filmou, filmou a gente, no quarto, no banheiro. Ricardo tentou se levantar. Camila, amor, eu nunca quis... Senta! Gritei, me levantando. Ele sentou imediatamente, o medo finalmente aparecendo nos olhos. Dr. Marcelo continuou calmamente. Temos provas de que você coletou informações confidenciais da empresa Siqueira Materiais com intenção de extorsão. Temos rascunhos de mensagens onde você ameaça o Sr. Augusto caso ele não te inclua como sócio. Temos conversas suas com terceiros onde você chama Camila de cega de amor e perfeita para o plano. Quer que continue? Ricardo cobriu o rosto com as mãos. Eu estava com dívidas. Precisava de dinheiro. Não sabia o que fazer. Então você usou minha filha? Helena se levantou, a voz tremendo de raiva e dor. Você entrou na nossa família, ganhou nossa confiança e nos traiu da forma mais covarde possível? Desculpa, eu sinto muito. Camila levantou, foi até ele e o encarou de perto. Você me ama? Ricardo levantou os olhos vermelhos. Camila, responde. Você me ama ou eu sou só uma peça do seu plano? Ele não conseguiu responder. E esse silêncio foi a resposta. Camila tirou a aliança do dedo e jogou no colo dele. Acabou. Nós acabamos. Eu quero o divórcio. E você vai assinar sem contestar. Hoje. Ricardo tentou segurar a mão dela. Camila, por favor, a gente pode conversar. Ela recuou enojada. Não me toca, nunca mais. Dr. Marcelo colocou um documento na frente de Ricardo. Aqui está um termo de divórcio consensual. Você assina abrindo mão de qualquer direito sobre bens do casal. Paga uma indenização de R$50 mil para Camila por danos morais. Se compromete a destruir qualquer cópia de arquivo relacionado à família Siqueira. E assina um termo de confidencialidade sob pena de processo criminal imediato. E se eu não assinar? Ricardo perguntou, a voz fraca. Rodrigo sorriu sem humor. Aí a gente vai pela via criminal. Invasão de privacidade qualificada. 2 a 5 anos de prisão. Tentativa de extorsão. Mais 3 a 8 anos. Crime cibernético. Mais pena. Você quer mesmo arriscar? Ricardo tremeu. Pegou a caneta com mão trêmula e assinou todos os documentos. Quando terminou, levantei e fui até ele. Ele me olhou de baixo para cima, derrotado. Você entrou na minha casa como família e saiu como criminoso. Eu podia te destruir, podia te colocar na cadeia, mas não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu não sou você. Eu tenho dignidade. Agora levanta e sai da minha casa. E não volta nunca mais. Ricardo se levantou cambaleando, juntou seus documentos e foi em direção à porta. Antes de sair, olhou para Camila uma última vez. Ela virou o rosto. A porta fechou. E com ela, fechou-se um capítulo doloroso da nossa vida. Camila desabou no meu colo chorando. Helena nos abraçou. Dr. Marcelo e Rodrigo, discretamente, começaram a recolher os equipamentos. Acabou, filha. Sussurrei, beijando a cabeça dela. Acabou. Agora a gente só olha para frente. E pela primeira vez em dias, senti que ia ficar tudo bem. As 2 semanas seguintes foram como um filme em câmera lenta. Camila se mudou definitivamente de volta para casa. Dr. Marcelo cuidou de toda a papelada do divórcio com eficiência silenciosa. Ricardo cumpriu todos os termos do acordo. Pagou a indenização, assinou a partilha de bens renunciando a tudo e sumiu da cidade. Soubemos por terceiros que ele voltou para São Paulo, onde a família dele morava. Melhor assim. Quanto mais longe, melhor. Mas a ferida em Camila era profunda. Ela passou os primeiros dias trancada no quarto, saindo apenas para comer alguma coisa que Helena insistia em levar. Não atendia ligações de amigas, não respondia mensagens. Só ficava olhando para o teto, processando a traição. Uma noite, 3 dias após o confronto, eu bati na porta do quarto dela. Filha, posso entrar? Um silêncio. Depois, pode.
Entrei. Ela estava sentada na cama, abraçando um travesseiro. As cortinas fechadas deixavam o quarto na penumbra, mesmo sendo só 7 da noite. Sentei ao lado dela. Não vai fazer terapia hoje? Ela balançou a cabeça. Cancelei os atendimentos. Não tô conseguindo ajudar ninguém quando eu mesma tô quebrada. Você não está quebrada, Camila. Você está ferida. Tem diferença. Ela me olhou, os olhos vermelhos. Pai, como eu não vi? Sou psicóloga, trabalho com pessoas todos os dias. Devia saber identificar manipulação. E fui manipulada durante 4 anos sem perceber nada. Segurei a mão dela. Porque você amava. E quando a gente ama, a gente confia. Isso não é fraqueza, filha. É humanidade. Mas dói tanto. Eu sei. E vai doer por um tempo. Mas dor também passa. E quando passar, você vai estar mais forte, mais sábia. E vai saber exatamente o tipo de pessoa que merece seu amor. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Como a mãe e o senhor conseguiram ficar juntos tanto tempo? 32 anos? O que vocês têm que eu não tive? Pensei antes de responder. Respeito. Sua mãe e eu construímos tudo baseado em respeito mútuo. Ela respeita meu trabalho, eu respeito o dela. Ela respeita meu espaço, eu respeito o dela. E, acima de tudo, a gente se respeita como pessoas. Ricardo nunca te respeitou, Camila. Ele te via como ferramenta. Ela fungou, limpando as lágrimas. Eu queria tanto acreditar que aquilo era amor. E foi amor. Da sua parte. O problema não foi você, filha. Nunca foi você. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ela perguntou. Pai, como eu vou conseguir confiar em alguém de novo? Devagar. Um dia de cada vez. E quando você conhecer alguém que mereça, você vai saber. Porque seu coração já conhece a diferença entre mentira e verdade agora. Ela suspirou fundo. Acho que vou voltar para a terapia. Não atender, mas fazer. Preciso de ajuda profissional para processar isso tudo. Ótima decisão. Naquela noite, pela primeira vez desde o confronto, Camila jantou com a gente na mesa. Foi pouca coisa, mas foi um começo. Dona Lourdes, com sua sabedoria natural, também ajudou muito. Ela sentava com Camila no quintal regando as plantas juntas e ia soltando pérolas de sabedoria. Sabe, minha neta, quando uma planta é atacada por praga, a gente não joga ela fora. A gente trata, cuida e ela volta mais forte. Você é como essa roseira aqui. Foi atacada, mas com cuidado vai florescer de novo. E mais bonita. Camila sorria fraco, mas aceitava as palavras. Uma tarde, Helena encontrou Camila no escritório, olhando para a estante onde a primeira câmera foi descoberta. Tá pensando no quê, filha? Nesse espaço. Ele deveria ser reformado de novo. Do jeito certo. Sem mentiras escondidas. Só amor e trabalho honesto. Helena abraçou a filha. Então vamos reformar. Você, eu e seu pai. Em família. E foi o que fizemos. No final de semana, nós 3 pintamos as paredes de um azul claro. Trocamos as estantes por umas mais simples, mas cheias de significado. Camila escolheu quadros com frases motivacionais. Helena bordou uma almofada com os dizeres: Nesta casa só entra quem respeita. Enquanto trabalhávamos, rindo de manchas de tinta nas roupas e discutindo sobre qual cor combinava melhor, eu percebi algo. Estávamos nos curando juntos. A ferida ainda estava lá, mas começava a cicatrizar. Uma noite, durante o jantar, Camila finalmente falou: Pai, mãe, obrigada. Pelo quê, filha? Helena perguntou. Por não terem desistido de mim. Por terem me protegido mesmo quando eu não queria ouvir. Por estarem aqui. Eu segurei a mão dela. A gente sempre vai estar, Camila. Sempre. Porque família de verdade não abandona. Família de verdade protege. E naquele momento, com a mesa posta, a comida quente e os corações em processo de cura, eu soube que íamos ficar bem. Todos nós. 2 meses se passaram desde o divórcio. Camila voltou a atender seus pacientes, mas com um olhar diferente, mais profundo. Ela dizia que agora entendia de verdade o que era reconstrução emocional, porque ela mesma estava passando por isso. Eu voltei à rotina da distribuidora, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não conseguia simplesmente seguir em frente e esquecer. Toda vez que entrava no escritório, agora reformado por nossas próprias mãos, eu pensava: quantas outras famílias estão sendo invadidas assim e não sabem?
Foi numa noite de quarta-feira, depois de um culto na igreja com Dona Lourdes, que a ideia surgiu. O padre Geraldo, que sabia resumidamente do que tínhamos passado, me chamou para conversar no final da missa. Augusto, posso te fazer uma pergunta? Claro, padre. Você aprendeu algo com tudo isso? Pensei. Aprendi que a confiança é preciosa e que a privacidade é um direito sagrado que muita gente viola sem pensar duas vezes. Ele assentiu. E o que você vai fazer com esse aprendizado? Olhei para ele sem entender. Como assim? Deus permite que passemos por provações por dois motivos: para nos fortalecer e para que possamos ajudar outros que passarão pelo mesmo. Você tem conhecimento agora, e Augusto. Tem experiência. Tem recursos. O que vai fazer com isso? As palavras dele ecoaram na minha cabeça durante o caminho de volta para casa. Helena percebeu que eu estava quieto demais. No que está pensando? No que o padre Geraldo disse, sobre usar o que passamos para ajudar outros. E você quer ajudar como? Respirei fundo. Quero criar um projeto, algo que oriente pessoas sobre segurança digital, invasão de privacidade, como se proteger de manipuladores. Quero que ninguém mais passe pelo que a gente passou sem saber que tem direitos, que tem como se defender. Helena sorriu. Acho uma ideia linda. Naquela noite não dormi. Fiquei fazendo anotações, pesquisando, planejando. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Marcelo. Preciso de ajuda para criar uma ONG. Ele não hesitou. Vamos fazer isso. Em 3 meses montamos o Projeto Dignidade Digital, uma organização sem fins lucrativos que oferecia palestras gratuitas em escolas e igrejas sobre segurança digital e sinais de relacionamentos abusivos, atendimento jurídico gratuito para vítimas de invasão de privacidade, consultoria técnica com Rodrigo para detectar câmeras e dispositivos espiões em residências, grupos de apoio emocional coordenados por Camila para pessoas que passaram por traições e violações de confiança. A primeira palestra aconteceu numa escola estadual de Ribeirão Preto. Eu estava nervoso. Nunca tinha falado em público sobre algo tão pessoal, mas quando vi a sala cheia de pais, mães, avós e jovens atentos, respirei fundo e comecei. Meu nome é Augusto Siqueira. E há 4 meses, descobri que minha própria casa estava sendo vigiada por alguém da minha família. Contei a história. Omiti nomes, protegi Camila, mas contei a verdade crua. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Depois uma senhora levantou a mão, a voz embargada. Senhor Augusto, eu acho que meu genro instalou algo no celular da minha filha. Ela reclama que ele sabe de tudo o que ela faz, mesmo quando não conta. Mas a gente não sabia que isso era crime. A gente achou que era ciúme normal. Não é normal, respondi firme. E a senhora pode pedir ajuda. Estamos aqui exatamente para isso. No final da palestra, 7 pessoas procuraram atendimento. 7 famílias que estavam sendo violadas e não sabiam. Camila coordenou o primeiro grupo de apoio na semana seguinte. 5 mulheres compareceram. Todas vítimas de parceiros controladores, invasivos, manipuladores. No final da sessão, uma delas abraçou Camila, chorando. Obrigada por me fazer sentir que eu não estou louca, que o que eu sinto é válido. Camila chorou junto, e quando chegou em casa me disse, pai, eu achei meu propósito, transformar minha dor em proteção para outras pessoas. Eu a abracei, orgulhoso. Rodrigo se tornou voluntário permanente, fazendo varreduras gratuitas em casas de vítimas e ensinando técnicas de proteção digital. Dr. Marcelo conseguiu parcerias com a OAB local para oferecer suporte jurídico sem custo. Helena se tornou a coordenadora administrativa, gerenciando doações e organizando eventos. Até Dona Lourdes ajudou, cozinhando lanches para as reuniões e orando por cada pessoa atendida. Em 6 meses, o projeto Dignidade Digital já tinha ajudado mais de 50 famílias. Impedido dezenas de casos de chantagem, salvado casamentos honestos e encerrado relações tóxicas. Uma noite, sentado na varanda com Helena, olhei para as estrelas e disse, sabe, amor, se alguém me perguntasse há 1 ano se eu conseguiria transformar a pior traição da minha vida em algo bom, eu diria que não. Ela segurou minha mão, mas conseguiu. A gente conseguiu, juntos. E naquele momento, entendi uma verdade profunda. Deus nunca desperdiça uma dor.
Ele transforma cada ferida em propósito, cada traição em testemunho, cada queda em recomeço. E o nosso recomeço estava apenas começando. Enquanto o projeto Dignidade Digital crescia e tocava vidas, algo aconteceu que eu não esperava. Ricardo tentou voltar. Não fisicamente. Ele sabia que seria burrice aparecer em Ribeirão Preto. Mas 3 meses após o divórcio, Camila recebeu uma mensagem dele no WhatsApp. Ela veio me mostrar, as mãos tremendo. Camila, sei que não tenho direito de falar com você. Sei que estraguei tudo, mas estou em tratamento psicológico, fazendo terapia, tentando entender por que fiz o que fiz. Eu era um homem doente, viciado em controle, mas estou mudando. Será que poderíamos conversar? Só uma vez. Preciso te pedir perdão pessoalmente. O que eu faço, pai? Respirei fundo. O que você quer fazer? Ela olhou para a mensagem, depois para mim. Uma parte de mim quer acreditar que ele mudou. Mas a outra parte, a parte que ainda dói, sabe que isso pode ser manipulação de novo. E o que a psicóloga dentro de você diz? Ela pensou. Que pessoas podem mudar, mas que mudança real leva tempo. E que 3 meses não é tempo suficiente para reconstruir o que ele destruiu em 4 anos. Então você já tem sua resposta. Camila digitou uma resposta curta e direta. Ricardo, agradeço por reconhecer o erro, mas não estou pronta para conversar. E talvez nunca esteja. Cuide da sua saúde mental. Mas por você, não por mim. Não me procure mais. Ela bloqueou o número. Fiz certo. Fez o que era certo para você. E isso é o que importa. Mas Ricardo não desistiu. 2 semanas depois, Dr. Marcelo me ligou. Augusto, Ricardo entrou com uma ação na justiça. Meu sangue gelou. Que tipo de ação? Ele está pedindo anulação do acordo de divórcio, alegando que assinou sob coação emocional. Quer rever a partilha de bens e cancelar a indenização que pagou para Camila. A raiva subiu pela minha garganta. Esse desgraçado... Calma. A ação não tem fundamento. Temos tudo gravado, testemunhas, provas documentais. Ele não vai ganhar, mas vai prolongar o processo e causar estresse. O que fazemos? Contra-ataque. Eu já preparei a defesa e uma reconvenção. Vamos pedir indenização adicional por danos morais decorrentes dessa nova tentativa de assédio processual. E se ele insistir, partimos para a representação criminal que estava suspensa. Acabou a paciência. A audiência foi marcada para 2 meses depois. Camila estava apreensiva, mas determinada. No dia fomos todos. Eu, Helena, Camila, Dr. Marcelo e Rodrigo, como testemunha técnica. Ricardo chegou com um advogado jovem, claramente inexperiente. Ele tentou me cumprimentar. Ignorei. O juiz, Dr. Henrique Almeida, era conhecido por ser criterioso e imparcial. Ele leu os autos, ouviu os argumentos de ambas as partes e pediu as provas. Doutor. Marcelo apresentou. Gravação do confronto onde Ricardo confessou tudo, documentos assinados voluntariamente, laudos técnicos das câmeras, conversas comprometedoras. O advogado de Ricardo tentou argumentar pressão psicológica, mas o juiz cortou. Doutor, seu cliente instalou câmeras clandestinas em residência alheia, coletou informações privadas e planejou extorsão. Isso está documentado. Onde está a coação? Ele assinou porque foi pego. Ricardo abaixou a cabeça. O juiz continuou. Vou indeferir o pedido de anulação por absoluta falta de fundamento. Mantenho integralmente o acordo de divórcio. E considerando a má-fé processual desta ação, condeno o autor ao pagamento de multa de R$10 mil por litigância de má-fé, reversíveis à parte contrária. Além disso, determino que o Ministério Público seja notificado para avaliar a representação criminal por invasão de privacidade qualificada. Ricardo empalideceu. Seu advogado tentou falar, mas o juiz bateu o martelo. Está encerrado. Na saída do fórum, Ricardo tentou se aproximar de Camila no corredor. Camila, por favor, só me escuta. Ela parou, o olhou nos olhos e disse com voz firme. Você teve 4 anos para me escutar, para me respeitar. Escolheu me usar. Agora enfrenta as consequências. Não existe mais nós e nunca mais vai existir. E virou as costas. Foi a despedida definitiva, a libertação final. No carro voltando para casa, Camila estava quieta. Depois disse, pai, eu estou orgulhosa de mim. Por quê, filha? Porque há 4 meses eu teria implorado para ele voltar.
Teria acreditado na mudança. Mas hoje, eu escolhi a mim mesma. Escolhi minha dignidade. E não tenho medo de recomeçar sozinha. Helena, dirigindo, sorriu pelo retrovisor. Você não está sozinha, minha filha. Nunca esteve. E era verdade. Camila tinha uma família inteira ao redor dela, protegendo, apoiando, amando. 2 semanas depois, o Ministério Público aceitou a representação criminal. Ricardo foi indiciado, respondeu ao processo e foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto, mais prestação de serviços comunitários e indenização adicional de R$30 mil. Justiça foi feita, não com vingança, não com ódio, mas com verdade, dignidade e a força da lei. E assim, fechamos esse capítulo de uma vez por todas. 1 ano se passou desde o dia em que Helena descobriu a primeira câmera. 1 ano inteiro de cura, aprendizado, luta e vitórias. O projeto Dignidade Digital estava consolidado. Tínhamos sede própria, doada por um empresário local que se comoveu com a causa. 3 psicólogas voluntárias se juntaram a Camila. Dr. Marcelo montou um núcleo jurídico com 5 advogados parceiros. Rodrigo treinava novos técnicos em detecção de espionagem digital. Já tínhamos atendido mais de 200 famílias. Impedimos incontáveis casos de abuso, chantagem e invasão de privacidade. Salvamos casamentos. Encerramos relacionamentos tóxicos. Demos voz a quem estava silenciado pelo medo. As histórias que ouvíamos eram dolorosas, mas cada vitória, cada pessoa liberta, cada família reconstruída, trazia sentido para nossa própria dor. Camila floresceu. Ela ainda tinha dias difíceis, momentos em que a ferida latejava, mas eram cada vez menos frequentes. Ela estava mais forte, mais sábia, mais inteira. E o mais bonito, ela começou a sorrir de verdade de novo. Foi numa tarde de domingo, durante o almoço em família, que algo especial aconteceu. Camila chegou acompanhada. Pai, mãe, quero apresentar alguém. Ao lado dela estava um homem de mais ou menos 35 anos, sorriso tímido, olhar gentil. Este é o Felipe. Ele é professor de história. Conheci ele num dos grupos de apoio que coordeno. Ele também passou por uma situação de abuso emocional e está em reconstrução, assim como eu. Felipe estendeu a mão com respeito. Senhor Augusto, dona Helena, é uma honra conhecer vocês. A Camila fala muito de vocês, de como a família salvou ela. Apertei a mão dele, estudando o rosto, buscando sinais. Seja bem-vindo, Felipe. Helena abraçou ele com carinho maternal. Qualquer amigo da Camila é filho da casa. Durante o almoço, observei Felipe. A forma como ele olhava para Camila, com respeito, admiração, mas sem posse. A forma como ele escutava quando ela falava, realmente prestando atenção, não só esperando a vez de falar. A forma como ele agradeceu pela comida, ajudou a tirar a mesa, conversou com Dona Lourdes sobre plantas com genuíno interesse. Quando eles foram ao quintal ver a horta com Dona Lourdes, Helena me cutucou. E aí? O que achou? Parece gente boa. Só isso? Suspirei. Tenho medo, Helena. Medo que ela se machuque de novo. Medo de confiar errado. Helena segurou minha mão. Augusto, a gente não pode proteger ela de todo o risco, mas a gente pode confiar que criamos uma mulher forte o suficiente para fazer boas escolhas. E se ela escolheu apresentar esse rapaz pra gente, é porque viu algo de valor nele. Ela tinha razão. Mais tarde, quando Felipe e Camila estavam saindo, chamei ele para um canto. Felipe, posso falar com você 1 minuto? Claro, senhor. Fui direto. Minha filha passou por um inferno. Foi traída da pior forma possível por alguém que ela amava e confiava. Ela está se reconstruindo. E eu não vou permitir que ninguém quebre ela de novo. Felipe me olhou nos olhos, sem desviar. Senhor Augusto, eu também passei por traição. Sei o que é ter a confiança destruída. E por isso eu jamais faria com outra pessoa o que fizeram comigo. Camila merece respeito, verdade e parceria. E é exatamente isso que pretendo oferecer. Não prometo perfeição porque sou humano, mas prometo honestidade. Sempre estudei o rosto dele. Vi sinceridade. Estendi a mão. Então seja bem-vindo. De verdade. Ele apertou minha mão com firmeza. Obrigado, senhor. Não vou decepcionar. Nos meses seguintes, acompanhamos o relacionamento de Camila e Felipe. Era diferente. Saudável. Baseado em conversas, limites respeitados, crescimento mútuo. E o mais importante,
Camila era feliz. Genuinamente feliz. 1 ano e meio depois da descoberta da primeira câmera, reunimos a família para uma celebração especial. O aniversário de 2 anos do projeto Dignidade Digital. Fizemos um evento na sede, com todas as pessoas que ajudamos, voluntários, parceiros. Tinha comida, música, testemunhos emocionantes. Uma mulher de 50 anos subiu ao microfone chorando. Há 6 meses eu não sabia que tinha direitos. Meu marido controlava tudo, celular, dinheiro, amizades. Eu achava que era amor. Até vir aqui e descobrir que era prisão. Hoje sou livre. Divorciada, recomeçando, mas livre. Obrigada, Projeto Dignidade Digital. Obrigada, família Siqueira. Os aplausos ecoaram. Helena e eu choramos juntos. No final da noite, quando todos foram embora e ficamos só nós, eu, Helena, Camila, Felipe e Dona Lourdes, sentamos na varanda da sede. Dona Lourdes, com seus 80 anos e sabedoria infinita, disse: "Vocês sabem o que é mais bonito nessa história toda?" "O que, mãe?" perguntei. "Que o mal que tentou destruir essa família acabou criando um legado de proteção para centenas de outras famílias. Deus não desperdiça dor. Ele transforma em propósito." Olhei ao redor. Minha esposa, minha filha, meu futuro genro, minha mãe. Todos juntos, todos inteiros, todos curados. E entendi que Dona Lourdes estava certa. A traição não nos destruiu, nos fortaleceu. A invasão não nos quebrou, nos uniu. A dor não nos derrotou, nos transformou. E hoje, quando entro no meu escritório, reformado com amor e verdade, não vejo mais lentes escondidas. Vejo fotografias da família. Vejo certificados do projeto. Vejo esperança, porque aprendi que família verdadeira não é perfeita, mas é real, é leal. E quando enfrenta a tempestade junta, sai mais forte do outro lado. E nós saímos, mais fortes, mais unidos, e prontos para proteger quem ainda precisa descobrir que merece dignidade.